Qual o nível de paciência que nós temos? Eu tenho um texto para nós refletir. Na verdade, são três. O primeiro é Eclesiastes 3, o segundo é Eclesiastes 7, 8 e o terceiro é Isaías 40, 31. E Eclesiastes 3 vai dizer assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Eclesiastes 7, 8 vai dizer assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Agora, Isaías 40, 31. Ele vai dizer assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Eu tive refletindo hoje sobre algumas coisas aí. Eu quero falar para vocês aqui que a minha trajetória sempre venho falando ao longo dos vídeos aí muito sobre a minha trajetória de vida, né? Por que eu falo isso? Por que eu sempre trago essas? Porque são coisas que eu consigo atestar, são coisas que eu vivi. E são muitas coisas, mas muitas coisas. Então, assim, eu tenho coisas aqui para falar, né? Muitas coisas, muitas experiências, assim. E eu estava refletindo hoje pela manhã, sobre o lado profissional. E eu passei muito trabalho, sabe? Tanto na infância, quanto na adolescência e quanto na fase adulta. Então eu sempre fui muito precoce as coisas, né? Aconteceram comigo muito precoces. Então eu estive analisando, sabe, essas coisas, como que eu cheguei até aqui, como que eu estou fazendo vídeos hoje, como que eu estou, né, cada vez mais íntimo com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, lendo a palavra, lendo livros, né, o nível profissional que eu tenho hoje, sabe? E daí eu estive refletindo sobre isso hoje pela manhã. E o fato é que a gente vive num mundo de comparações. A gente vive num mundo corrido. As pessoas querem tudo para ontem. Não tem paciência para nada. E a gente acaba entrando nesse trem. A gente acaba entrando nessa corrida. E daí eu tive refletindo hoje de manhã sobre isso, sabe? Quantas coisas, às vezes eu chegava no trabalho, por exemplo, e tinha 2, 3 ali se comparando. Você, mas tu faz assim, tu faz assado. Mas tu também não fez aquilo ali, certo? Isso aqui também. Esse nível de comparação, quando é saudável, é legal para um aprendizado. Mas quando são pessoas que estão no mesmo nível de aprendizado, estão no mesmo nível e ela quer mostrar que o trabalho dela é melhor que o teu, ela quer te denegrir. Ela quer mostrar para outra que ela é melhor. Entende? Então não é para agregar, é para te denegrir mesmo, é para ela ficar melhor que tu. E para onde que isso nos leva? Isso não leva a nada, sabe? Hoje mesmo, sabe? Eu tava refletindo em alguns aspectos assim, sabe? De algumas pessoas ficam, sabe? Sabe, ali nas entrelinhas, elas ficam assim, sabe? Te largando uma piadinha. Não é só na área do trabalho, é em tudo, sabe? Ela fica te dando uma alfinetadinha aqui, uma alfinetadinha ali, com quem não quer nada, com tapinha no ombro, sabe? E isso aí não leva a nada, sabe? E daí eu me peguei refletindo. Eu sempre falo, eu quero deixar aqui registrado aqui. Tem uma pessoa, há muitos anos atrás, que eu conheci. Eu tive a grata surpresa de conhecer, porque eu sempre trabalhei com pessoas assim, que elas precisavam de mim, né? Mas ao mesmo tempo elas denegriam o meu trabalho, elas rebaixavam o meu trabalho para eu, sei lá, não avançar, não aprender. Elas não me ensinavam, sabe? Não tinha essa intenção de ensinar para eu não sair da volta delas ali. Então, e eu não tinha inteligência o suficiente na época, era novo e tal, para sair desse enrosco, esse emaranhado de coisas, sabe, que as pessoas têm. E eu acabei tive a grata surpresa de conhecer essa pessoa. E essa pessoa, ela estava precisando de um profissional, e eu estava na fase ali de aprendizado e tal, e ela perguntou: alguém aqui tem interesse de aprender? Que eu preciso de alguém que quer aprender, que é o que eu vou ensinar. E eu esperei as outras pessoas assim que estavam no momento ali, ninguém falou nada. Esperei um tempinho e disse: se tu tem disponibilidade de ensinar, eu tenho a disponibilidade de aprender. E talvez essa pessoa ela não sabia o bem real que ela estava me fazendo naquela época, e nem eu sabia a proporção que isso ia ter. Porque o nível profissional, isso foi há, 24, 25 anos atrás, mais ou menos. O nível profissional que eu cheguei hoje, talvez nem eu e nem ela sabia onde a gente ia chegar com isso aí. E eu sou grato até hoje por isso. Ela sabe, ela vai assistir esse vídeo, sabe quem é que eu tô falando. Porque aquilo foi muito importante para minha trajetória, sabe? Então, onde eu quero chegar com isso? Hoje, eu tenho um nível profissional bem estabelecido. O trabalho que eu faço hoje, qualquer lugar do mundo que eu ir, eu consigo trabalhar. É uma área que tem em todo lugar do mundo, entende? Então, assim, aí quando vem as pessoas e falam hoje, eu acho engraçado, sabe? Porque as pessoas falam, às vezes, as coisas de acordo com a perspectiva dela, né? De ganhar mais dinheiro, né? Ou de repente mesmo, né? Vai eu aqui, de repente, estou sendo até liviano de falar por uma certa inveja, por alguma coisa, né? Eu não sou uma pessoa, né, de muitas posses para alguém ter inveja de mim, né? Mas entende o que eu quero dizer? O meu nível intelectual e profissional tá tão bem estabelecido que essas coisas, sabe, criou uma capa, criou um escudo. E essas coisas,
Elas batem e repelem. Não faz diferença para mim. Entende? Então, por isso, sabe, esses textos que eu li aqui, né, de ter paciência. De ter paciência. Tudo tem um tempo certo de plantar e de colher. E se todo mundo pensar assim, a gente vai agregar na vida das pessoas. Quem me conhece hoje, quem me conhece sabe. Pode deixar aqui nos comentários se não é verdade. Hoje eu não abro a boca se for para denegrir alguém ou para falar de alguém. Sempre vai ser para agregar na vida de alguém. Dar um conselho, vamos treinar, vamos cuidar da saúde, vamos ler a Bíblia, vamos lá na minha igreja, sabe? Vamos lá, sabe? Agregar na vida das pessoas. O que adianta? O que adianta eu falar alguma coisa de ruim de uma pessoa? Não adianta de nada, isso aí fica até feio, é até vergonhoso isso, sabe? Então, assim, eu dou risada, sabe? Eu dou risada, porque eu tô bem estabelecido, eu não preciso da opinião de ninguém. Aprendizado, sim. Se alguém vai me passar alguma coisa para mim aprender, beleza. Agora, a partir do momento que essa pessoa fala de mim, né, ou fala de você para alguém, o intuito tem... Isso não agrega em nada. Então, o final das coisas são melhores do que o começo, porque o começo foi difícil, né? E aqui também, né, no texto de Isaías aqui também, né, tá falando, né, que os que confiam no Senhor renovam suas forças, né? E voam alto como águias. É assim que eu me sinto hoje, sabe? Tive muitos problemas na vida, muitos. Passei por muitos trabalhos, muitas coisas assim incontáveis, sabe? Eu tava ali antes refletindo sobre isso e até vinha as lágrimas ali porque foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, sabe? E creio que tem muita gente aqui que também passa, ou está passando, ou já passou por muito trabalho, né? E eu queria deixar esses textos aí com vocês. Confiem no Senhor, porque Ele renova nossas forças. O final das... Não dá de chorar. O final das coisas são melhores do que o começo, porque o começo é difícil. O começo é difícil. É muito batalhado. É choro mesmo. É batalhado mesmo. E há tempo para todas as coisas. Tempo para plantar, para colher. E tempo de chorar, tempo de sorrir. Então, sabe, queria deixar essas palavras aqui com vocês. Passo o meu tempo aqui já um monte. Mas é importante a gente... Quero deixar uma coisa para vocês aqui refletir também, que eu aprendi com o tempo. Eu aprendi da pior forma, mas aprendi. Tentem andar com pessoas que são maiores que vocês, já são estabelecidas no mercado, já conquistaram coisas e que querem te ensinar, que agreguem na sua vida. Aí você vai aprender. No momento que você andar com pessoas que estão no mesmo nível que você, ou um pouquinho acima, né, de profissional e tal, mas tu percebe que ela não quer que tu aprenda, que ela quer que tu dependa dela para alguma coisa, vai fora. Dá um jeito de cair fora. Porque ali tu não vai aprender nada. Não vai aprender nada. E se vocês são muito amigos e estão aprendendo juntos, um com o outro, infelizmente, isso é infelizmente. Se vocês estão no mesmo nível e estão caminhando junto, aprendendo junto, quando um cair, o outro vai cair junto. Porque estão aprendendo junto. É a mesma coisa que tu começar numa empresa que está no início. Tu vai começar numa empresa, ela está no início. Se ela torce para ela não quebrar, porque se ela quebrar, tu vai quebrar junto. Entende? Então isso aí, entendam que não é ser pessimista com as coisas, é ser inteligente. Olha, peraí, eu tenho que aprender com pessoas que têm um intelectual maior, são bem estabelecidas. Eu vou ouvir um conselho de uma pessoa que, poxa, ela já tem a casa dela, já tem o carro dela, já é estabelecida, já ganhou, já é, às vezes até rica, já. Essa tem para me ensinar. Agora, a pessoa que está no mesmo nível que eu, alguma coisa eu vou aprender. Mas assim, sabe, se ela quebrar, tu vai quebrar junto. Então, isso é uma coisa que eu aprendi da pior forma. Andar com pessoas que são maiores que tu. Porque ali tu vai aprender. E ser humilde o suficiente e não ser tolo, sabe? Ouvir. A Bíblia diz que mais inteligente são os que ouvem do que os que falam, né? Então... Tu vai aprender ouvindo, tu vai aprender ouvindo. Quando a pessoa que só fala, ela fala aquilo que aprende. E se ela não aprendeu muita coisa, né, o que vai sair dali? Então, quanto mais tu ouve, mais tu fala. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, outra coisa aí pra gente se basear, tá bom? Não me entendam mal, isso é uma reflexão que eu tô trazendo aqui para nós, para nosso aprendizado. São experiências que eu trouxe da minha vida aqui para vocês, que coisas que eu aprendi e estou aprendendo. Meu nível intelectual está maior, eu estou bem estabelecido na minha profissão, eu tenho o meu jeito de trabalhar, tenho o meu jeito de levar as coisas, independente da opinião de cada pessoa. Mas isso a gente tem que estar firme naquilo que tu crê que é. Agora, se tu olhou para ti, tu analisa às vezes a crítica da pessoa, né, para tua vida. Analisa. Eu tô falando aqui profissional, mas pode ser qualquer área. Tu analisa. Para e analisa, peraí. Faz sentido o que ela tá falando? Isso aí me agregou em alguma coisa? Ela tem experiência para estar me falando isso aqui? Né? Ou ela acha que isso é melhor? Tem tudo isso, sabe? Aí tu analisa, não, mas peraí. Quando tu vê, não, peraí. Isso aqui, defeitos todo mundo tem. Defeitos todos nós temos. Agora, tem coisas que tu já passou na vida que muita gente não passou. Então, né? E daí o que tu não passou, aprenda com quem já passou. Quem já está estabelecido. Já conquistou o que tem que conquistar. Então, com essa a gente vai aprender, tá bom? Queria deixar esses textos aí para vocês refletirem, essas palavras. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.